Elias sob o junípero, quando um dos maiores profetas de Israel quis morrer. Há uma pergunta que muitos cristãos têm medo de fazer em voz alta. Uma pergunta que parece fraqueza, que parece falta de fé, que parece incompatível com quem serve a Deus. A pergunta é esta: por que estou tão cansado de tudo? Talvez você já tenha sentido isso, aquele esgotamento que vai além do físico, aquela exaustão da alma que não passa com uma boa noite de sono. Aquela sensação de que você lutou, serviu, obedeceu, e ainda assim se vê vazio, sozinho e sem forças para continuar. Se você já sentiu isso, a história de hoje foi escrita para você, porque um dos maiores profetas que já pisou nesta terra sentiu exatamente isso. Seu nome era Elias. Para entender o que aconteceu sobre o junípero, precisamos entender o que havia acontecido antes. Elias não era um homem comum, era um profeta de fogo, alguém que havia confrontado reis, anunciado secas, ressuscitado mortos e clamado ao céu com uma fé inabalável. Pouco antes dos acontecimentos de 1 Reis 19, Elias havia vivido um dos momentos mais extraordinários de toda a história de Israel. No Monte Carmelo, ele havia desafiado sozinho 450 profetas de Baal diante de todo o povo de Israel. O desafio era simples e ousado. Cada lado prepararia um sacrifício, e o Deus que respondesse com fogo do céu seria reconhecido como o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal clamaram por horas, dançaram, se cortaram, gritaram. Nada aconteceu. Então Elias se aproximou do altar. Ordenou que jogassem água sobre o sacrifício, não uma vez, não duas, mas 3 vezes, até que a água transbordasse o altar e enchesse a vala ao redor. E então ele orou. Uma oração simples, direta, confiante. E o fogo do Senhor desceu. Consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e secou toda a água da vala. Todo o povo caiu com o rosto em terra e disse: "O Senhor é Deus, o Senhor é Deus." Foi uma das maiores vitórias espirituais registradas nas Escrituras. E foi exatamente depois dessa vitória que Elias desabou. A rainha Jezabel soube do que havia acontecido no Carmelo. Soube que seus profetas haviam sido mortos e enviou uma mensagem a Elias com uma ameaça direta. Dentro de 24 horas, ele estaria morto. E Elias, o homem que havia enfrentado 450 profetas sem pestanejar, fugiu. A Bíblia não tenta esconder isso, não suaviza. Ela simplesmente diz: Elias teve medo e se levantou para salvar a sua vida. Ele correu para Berseba, deixou seu servo para trás, entrou sozinho pelo deserto, caminhou um dia inteiro e então se sentou debaixo de um junípero, uma árvore de sombra escassa no meio do deserto árido, e fez um pedido a Deus que nos surpreende. Já basta, Senhor. Tira minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. O homem que havia orado para que o fogo descesse do céu, agora pedia para morrer. O profeta que havia confrontado um rei ímpio, agora fugia de uma mulher. O servo de Deus que havia visto milagres extraordinários, agora estava deitado no chão, exausto, sozinho e sem esperança para continuar. Como isso foi possível? Entender o que aconteceu com Elias requer que entendamos algo fundamental sobre a natureza humana, algo que a Bíblia não tem medo de mostrar. Grandes vitórias espirituais frequentemente precedem grandes crises emocionais. O Monte Carmelo havia consumido tudo que Elias tinha. A tensão do confronto, a fé sustentada por horas, a intensidade espiritual daquele momento, tudo isso havia drenado o profeta até o limite. E então veio a ameaça de Jezabel. E o que havia dentro de Elias para resistir? Nada. Ele estava vazio. Além disso, Elias estava sozinho. Ele havia deixado seu servo em Berseba e entrado sozinho pelo deserto. O isolamento amplificou tudo. O medo, o cansaço, a sensação de derrota. E então ele disse algo que revela o estado profundo de sua alma. Não sou melhor do que meus pais.
Essa frase não é apenas um desabafo, é uma confissão de decepção consigo mesmo. Elias esperava ser diferente, esperava que sua fé fosse suficiente para mudar o reino, para transformar Israel de uma vez por todas. E ao ver que Jezabel ainda estava no poder, que o povo ainda era inconstante, que nada havia mudado de forma permanente, ele sentiu que havia falhado. Ele não queria morrer porque odiava a vida. Ele queria parar porque estava exausto de lutar. Há uma diferença enorme entre as duas coisas, e Deus sabia disso. Observe agora como Deus responde ao seu profeta caído. Não com repreensão, não com um sermão, não com um lembrete de tudo que Elias havia feito de errado. A primeira coisa que Deus faz é tocar Elias e dizer: levanta-te e come, porque o caminho é muito longo para ti. Só isso. Levanta-te e come. Havia um pão cozido sobre pedras quentes e uma vasilha de água ao lado do profeta. Elias comeu, bebeu e voltou a dormir. E o anjo de Deus voltou uma segunda vez, tocou-o novamente e disse: levanta-te e come, porque o caminho é muito longo para ti. Deus não começou com teologia. Deus começou com pão e água, porque havia um profeta com o corpo esgotado, com o emocional destruído, com a alma no limite, e antes de qualquer coisa, ele precisava comer, beber e descansar. Isso nos ensina algo que muitas vezes ignoramos. Deus se importa com a nossa humanidade. Ele não nos criou para ser máquinas espirituais. Ele nos criou com corpos que cansam, com emoções que se esgotam, com almas que precisam de cuidado. E quando seu servo estava no chão, Deus não o abandonou, não o repreendeu, não o substituiu. Ele cozinhou para ele. Fortalecido pelo alimento, Elias caminhou por 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe, o mesmo monte onde Deus se revelou a Moisés. Ali, dentro de uma caverna, Deus lhe perguntou: o que fazes aqui, Elias? E Elias desabou, derramou tudo o que estava guardando dentro de si. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, derrubaram teus altares e mataram teus profetas à espada. Só eu fiquei e procuram tirar minha vida. 3 coisas são visíveis nessa confissão. Primeiro, um senso de missão não cumprida. Elias havia dado tudo e Israel ainda estava longe de Deus. Segundo, um sentimento de isolamento absoluto. Só eu fiquei. Elias acreditava estar completamente sozinho, sem aliados, sem companheiros, sem ninguém ao seu lado. E então o medo da morte que continuava perseguindo-o. E então Deus respondeu a Elias, mas não da forma que Elias esperava. Deus mandou Elias sair da caverna. E passou diante dele um vento fortíssimo que rasgou as montanhas e quebrou as pedras. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Uma voz suave, quase um sussurro. E foi nessa voz que Elias reconheceu a presença de Deus. O que Deus disse a Elias naquele momento nos ensina algo profundo. Primeiro, Deus corrigiu o isolamento de Elias com a verdade. Reservei para mim 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. 7.000. Elias achava que estava sozinho. Deus disse que havia 7.000 pessoas que Elias não sabia que existiam. Quando você se sentir sozinho na sua fé, lembre-se, Deus sempre reserva para si mesmo um remanescente que você não consegue ver. E Deus deu a Elias uma nova missão, novas instruções, um novo propósito. E junto com a missão, Deus deu a Elias um companheiro, Eliseu, para caminhar ao seu lado. Deus não aposentou Elias, não o descartou por ter fraquejado. Ele o restaurou e o enviou novamente. O que a história de Elias sob o junípero nos ensina? Ela nos ensina que o esgotamento espiritual não é sinal de falta de fé. É sinal de humanidade. Ela nos ensina que grandes vitórias espirituais podem ser seguidas de grandes crises e que isso não nos torna fracos, nos torna humanos.
Ela nos ensina que Deus não repreende os que estão no chão. Ele se aproxima, ele toca, ele alimenta, ele ouve em voz mansa e delicada. Ela nos ensina que o isolamento distorce a realidade. Quando Elias disse, "Só eu fiquei", ele acreditava nisso de verdade, mas era mentira. Havia 7.000 pessoas que Elias não sabia que existiam. Quando você se sentir sozinho na sua fé, lembre-se, Deus sempre reserva para si mesmo um remanescente que você não consegue ver. E Deus deu a Elias uma nova missão, novas instruções, um novo propósito. E junto com a missão, Deus deu a Elias um companheiro, Eliseu, para caminhar ao seu lado. Deus não aposentou Elias, não o descartou por ter fraquejado. Ele o restaurou e o enviou novamente. O que a história de Elias sobre o junípero nos ensina? Ela nos ensina que o esgotamento espiritual não é sinal de falta de fé, é sinal de humanidade. Ela nos ensina que grandes vitórias podem ser seguidas de grandes crises e que isso não nos torna fracos, nos torna humanos. Ela nos ensina que Deus não repreende os que estão no chão. Ele se aproxima, ele toca, ele alimenta, ele fala em voz mansa e delicada. Ela nos ensina que o isolamento distorce a realidade. Quando Elias disse, "Só eu fiquei", ele acreditava nisso de verdade, mas era mentira. Havia 7.000 pessoas que ele não sabia que existiam. Quando você se sentir sozinho em sua fé, lembre-se, Deus sempre reserva para si um remanescente que você não consegue ver. E ela nos ensina que Deus não nos chama para uma vida de desempenho contínuo sem descanso. Ele nos chama para caminhar com Ele. E às vezes, caminhar com Ele começa com uma coisa simples: levantar-se, comer, descansar e ouvir, na voz mais suave que você já escutou, que Ele ainda está ali, que o caminho continua e que você não está sozinho.